Fala, experts! Estamos partindo agora para a terceira aula da nossa série do PROC-V e do PROC-H e das funções de pesquisa e referência. E agora nós vamos falar de uma utilização do PROC-V que nem todos conhecem, tá? Muita gente talvez não conheça essa utilização. É o que a gente chama de um PROC-V aproximado, ou seja, você utilizar a função PROC-V em tabelas onde você tem faixas de valores. Isso é muito comum, por exemplo, em imposto de renda, o INSS. Normalmente você tem tabela assim, de tanto até tanto você paga tanto, de tanto até tanto você recolhe tanto. Então esse tipo de tabela, que tem números aproximados, ou faixas de valores que a gente chama, elas são muito boas para você trabalhar com o PROC-V aproximado. Qual que é a diferença do PROC-V aproximado por intervalo do outro PROC-V? Praticamente só o último parâmetro, tá? Que é o procurar intervalo. E você pode dizer que ele vai ser verdadeiro. Então você está dizendo o quê? Que o procurar intervalo é uma explicação que tem aqui na própria janela do PROC-V, que ela é um pouquinho difícil de entender se você ler simplesmente. O que ele está dizendo é que o procurar intervalo é um valor lógico. É que só quando diz que é um valor lógico, ele quer dizer sim ou não. Só pode ser um dos dois. Ou é falso ou é verdadeiro. O falso é não, o verdadeiro é sim. Ou seja, o 0 é não, o 1 é sim. Se eu digo que não, é porque eu não vou procurar por intervalo. Se eu digo que sim, é porque eu vou procurar por intervalo. Ou seja, procurar numa faixa de valores. Então é isso que nós vamos fazer e nós vamos dar um exemplo, que é aquela velha história, o exemplo vale mais que 1000 palavras, não é isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela de preços, né, e um desconto, certo? E eu quero calcular o preço líquido com desconto, mas o desconto é assim, de 0 até 7, o que seria isso aqui? De 0 até 7 o desconto é 4%, de 8 até 15 o desconto é 5%. Então, conforme o preço do produto, quanto maior o preço, mais desconto ele tem, tá certo? Então eu quero calcular aqui qual que é o desconto pelo preço, aliás, minto, estou confundindo. É pelas unidades que a pessoa comprou, tá certo? Quem compra até 7 unidades tem 4%. Quem compra de 8 a 15 tem 5%. Quem compra de 16 a 23 tem 6%, tá claro? Então eu vou trabalhar com as unidades e conforme a quantidade de unidades que a pessoa comprou, ela vai ter um desconto e eu vou calcular um preço líquido aqui. Por enquanto, o preço líquido está igual ao outro porque não tem desconto nenhum. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um PROC-V, tá certo? Eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou dar um nome para essa tabela, que é a tabela de desconto. Aliás, ela já tem nome, olha só. MX Desconto é o nome dela. Então, eu venho aqui nas minhas fórmulas, pesquisa e referência, procuro o PROC-V, coloque o valor procurado é esse aqui, as unidades compradas. Onde que eu vou procurar essas unidades compradas? Eu vou procurar nesta tabela aqui, que é a matriz desconto. Então, por isso que eu coloco a letrinha MX, ok? MX significa matriz, né? Para mim, né? Isso é um padrão meu, tá? Qual que é o número da coluna? A terceira coluna é que tem o desconto, então eu quero a coluna número 3. Procurar intervalo, aqui então está a diferença. Como eu não tenho 53 na minha tabela, repare só, eu tenho 0, 8, 16, 24, 32, eu não tenho 53. Então o 53 vai cair na última faixa, de 48 a 100, não é isso? Então eu vou dizer que eu vou procurar por intervalo, vou procurar aproximado. E ele vai me dar aqui a resposta 10%. Por quê? Porque o 53 está entre 48 e 100, ele procurou aqui e me respondeu 10%. Como ele me respondeu 10%? Eu tenho uma fórmula aqui que está usando a multiplicação desse sujeito por 110%, né? Menos 90%. Então ele multiplica esse cara por 90% e dá 8,96, ou seja, de 9,95 caiu para 8,96 o preço. Foi isso porque o desconto foi calculado com base nessa tabela. Agora olha que beleza, eu dou um duplo clique aqui, pronto. Ele calcula o percentual de desconto para todo mundo. Então se a pessoa, por exemplo, comprar um item, ela vai ter o desconto de 4%. Se ela comprar 49 itens, ela tem o desconto de 10%. Então, o desconto muda aqui conforme a quantidade de unidades que a pessoa comprou. Ora, então eu fiz uma tabela de até, não é isso? Com desconto. Tem uma regrinha muito importante nesta tabela. Você sabe muito bem que o PROC-V procura na primeira coluna. Então, a primeira coluna desta tabela, ela tem que ser numérica.
E outra coisa importante, ela tem que estar em ordem crescente, como está aqui. E outra coisa importante, ela tem que começar com 0. Então vamos ver isso aqui nas nossas anotações. Olha só, primeira coluna numérica, ordem ascendente, começa com 0. E o quarto parâmetro é uma procura aproximada. Então você coloca qualquer coisa lá que não seja 0. Na verdade, a gente coloca 1. Né? Estou dizendo aonde? Aqui. A gente coloca o 1 aqui no procurar no intervalo, certo? Mas eu posso colocar 2, 5, 8, qualquer número aqui, qualquer coisa que não seja 0. Porque se eu colocar 0, é uma procura exata. Se eu fizer uma procura exata, eu não vou encontrar. E tem um detalhe interessante também, que é o seguinte: esse PROC-V não dá erro. Por quê? Porque ele sempre encontra alguma coisa, tá? Qualquer um que passar de 48, o número aqui, coloquei 44, se eu colocar 49 aqui, né? Se eu colocar 490, ele vai continuar calculando 10%, tá? Aí você fala, poxa, mas não tem 490 na tabela. Não tem problema. É que 490 é maior que 48. Tudo que é maior que 48 é 10%. Por isso que é por aproximação, tá? Se eu colocar 50, vai dar 10%. Fechado? Então está aqui o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o mesmo exemplo, só que em vez da gente usar quantidades, a gente usou datas. Ou seja, vamos supor assim, conforme a data que a pessoa comprou, ela tem mais desconto. Tá? É uma tabela meio louca, mas é só para poder dar um exemplo com datas. Então eu vou selecionar essa tabela e vou dar um nome para ela, ok? MX Datas. Vamos dar esse nome para ela. MX Datas. E eu venho aqui e Enter. E vejo que a compra foi feita no dia 1 do 9, outra foi dia 8 do 9, 15 do 9. E aqui do dia 1 até o dia 7 é 10%. Eu estava com uma promoção na minha loja assim, que do dia 1 até o dia 7 era os melhores dias da semana para o cara comprar. Então eu estava dando 10%. Segunda semana 9% e assim por diante, tá? Muito bem. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um PROC-V, pesquisa e referência, PROC-V. Eu procuro esta data nesta tabela e ele vai procurar por aproximação, a data mais próxima, tá certo? Na verdade, ele procura a data menor mais próxima, tá ok? Então, qual que é o número da coluna? O número da coluna é a coluna 3, porque é onde tem o índice do desconto que eu quero. Procurar intervalo, então, eu já falei para vocês que é para colocar o número 1, ou escrever a palavra verdadeira, a mesma coisa. Ok? De novo, então, esse cara comprou na primeira semana, ele ganhou 10%. Se ele comprar no dia 2 do 9 também, ele vai ter 10%. Por quê? O dia 2 também está nessa faixa, do dia 1 até o dia 7, certo? Então ele ganha 10%. Na medida que foi passando as datas aqui, você vai ver que o desconto vai caindo. E a pessoa, então, que comprou no dia 20 do 10, ainda está dentro dos 4%. Todo mundo que comprar depois do dia 13 de outubro aqui, vai ficar no 4%. Tá certo? Então, ele vai dar desconto de 4% sempre, para qualquer data. Essa que é a ideia. Agora, 10%, 9%, 8%, conforme essa data comparada com esta. Certo? Outro detalhe interessante, que, de novo, eu falei, mas tem que ser numérica a coluna. Então, você sabe muito bem que no Excel, uma data é uma hora, tá? Então, isso aqui é um número. Está começando numa data que seria a data 0 para ele aqui, tá ok? Então, essas regrinhas estão valendo, essas 3 regrinhas aqui, ó. Primeira coluna numérica, em ordem ascendente, começa no 0, tá? Terceiro exemplo e último, nós vamos fazer um trabalho bem bacaninha, a gente vai resolver o problema de um estacionamento. Olha só, eu tenho a hora que a pessoa entrou e a hora que ela saiu. Como é que eu calculo o tempo que ela ficou no estacionamento? Isso é incrível, né? Na verdade, no Excel, você pode trabalhar com datas de horas fazendo cálculo direto. Olha, essa hora de saída menos esta hora de entrada, ele vai me calcular um tempo decorrido. Isso funciona muito bem quando a saída é maior que a entrada. Porque os caras entrou às 12 e saiu às 14. Entrou às 6 e saiu às 22. Agora, se eu inverter isso aqui vai dar problema, né? Mas nessa tabela aqui não tem esse caso, tá? Todo mundo aqui entrou num horário mais cedo, saiu mais tarde. Então eu consegui calcular o tempo de permanência. Mas o tempo de permanência é quebrado, não é isso? 2 horas, 11 minutos e 11 segundos. Como é que eu vou cobrar isso? Na verdade, eu tenho uma tabela aqui, ó. O sujeito ficou mais de 2 horas? Ficou entre 2 horas e 2 horas e 30?
Ficou. Então o que ele tem que pagar é R$13, não é isso? Se você fosse fazer na mão, você ia fazer isso. Aqui o cara ia pagar R$13, esse aqui ficou 16 horas e 33. Você ia procurar aqui 16 até 18, é R$32. Então você ia vir aqui e lançar R$32. Olha o trabalho que dá, né? Qual que é a vantagem, então, da fórmula, né? O PROC-V? A vantagem do PROC-V é essa. Ela vai fazer o cálculo para você e você não vai ter que digitar nada. Então eu venho aqui na pesquisa e referência, procuro o PROC-V e procuro esta quantidade de horas. Antes disso eu vou dar um nome para essa tabela aqui, tá? Vou selecionar com o meu amigo MacGyver e vou chamar ela de matriz tarifas. MX tarifas. Podia chamar de MX assalto, né? Que esse preço de estacionamento é um absurdo, mas tudo bem, né? Vamos dar o nome de MX tarifas, tá legal? Bacana. Legal, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um PROC-V aqui. PROC-V, desse quantidade de horas que a pessoa ficou no meu estacionamento, eu vou procurar aqui, vou dar o F3, lembra do F3? Que ele me traz todos os nomes que tem na minha planilha, eu vou usar a matriz tarifas, ok. E o número da coluna vai ser a coluna número 3, porque é onde tem o valor da terceira coluna da minha tabela, não é isso? E eu vou procurar intervalo? Sim, número 1. Então ele me diz assim, ó, R$13, não era isso que eu tinha calculado? De 2 até 2h30, 13. O outro aqui era R$32, não é isso? Vamos ver se é mesmo? R$32, ou seja, está certo. Duplo clique aqui e ele calcula para todo mundo o valor exato que a pessoa tem que pagar na saída do estacionamento. Que tal mais esta aula? Gostou? Um uso muito interessante, muito prático do PROC-V. Não perca nossa próxima aula e fique com a gente, acompanhe nossos canais, tá? Da Excel Expert. Abraço forte para você. Tchau.